Deixa eu ler algo aqui para vocês. Quem quiser me acompanhar, está em Atos capítulo 1, do 1 ao 8, que fala assim: depois do seu martírio, Jesus apresentou-lhes a ele e lhe deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, o qual salientou ele: de mim ouviste, porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. E então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Então lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus ressuscitou, isto é incontestável. Vamos vibrar um pouco aqui antes, eu gosto de fazer uma introdução para dar uma vibrada, para dar uma aquecida. Olha só, vamos vibrar. Domingo da ressurreição, primeiro dia, ele aparece para Maria Madalena, estava sozinha no jardim, João capítulo 20, Marcos 16. Apareceu para outras mulheres enquanto voltavam do túmulo, Mateus 28. Apareceu para Pedro individualmente, Lucas 24, 1 Coríntios 15. 2 discípulos a caminho de Emaús, cantamos aqui, está lá em Lucas. Aparece aos discípulos reunidos sem Tomé. Semana seguinte apareceu de novo com Tomé. Dias seguintes, não sei a data exata, mas dias seguintes, aos 7 discípulos no Mar da Galileia, está lá em João 21. Mais de 500 irmãos, 1 Coríntios 15. Tiago, irmão de Jesus. Nos últimos dias, dos 40 dias, aos discípulos na ascensão, e ainda depois da ascensão, ele aparece para Paulo. Isso tem que arrepiar a gente, né? O ano passado, eu tentei fazer algo que foi difícil, que foi tentar contar a história toda a Páscoa, do Egito, lá de Moisés até Jesus. E quem assistir está lá no YouTube, quem quiser conhecer um pouco melhor a história, parece que eu estou falando na velocidade 2 do WhatsApp, né? Porque eu comecei a falar, não, Moisés, mas se a gente pudesse simplificar, aquilo que nós falamos no ano passado, nessa mesma data, é o seguinte: primeira Páscoa com Moisés, libertação da escravidão do Egito. Havia um jugo pesado de escravidão sobre o povo de Israel, e Deus levanta Moisés com sinais, maravilhas, prodígios, coisas sem precedentes, para que pudesse tirar o povo e libertar ele. E o sangue no umbral das portas livrou todo o primogênito da morte. Eles começam aquela peregrinação no Egito, é instituído ali que um ano depois daquilo, e para sempre aquele povo pudesse comemorar a Páscoa. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, celebrando, comemorando a Páscoa, mesmo depois de mais de 3.000 anos. Com Jesus, libertação dos pecados, os pecados que nos aprisionavam, nossos vícios, traumas, maus hábitos, complexos. Em Jesus nós somos libertos, e essa é a Páscoa que nós comemoramos hoje. Estamos juntos nisso? Isso é Páscoa. E foi interessante que, enquanto conversávamos, né, Marte? Eu falei, Marte, prega domingo, cara, sobre a ressurreição. Porque a gente tá certo já, que todo mundo já ouviu assim, ó, Jesus morreu por você, Jesus morreu por você. Mas a gente tem esquecido de falar assim, ó, Jesus ressuscitou por você. Para quantas pessoas você já falou, Jesus morreu por você? Centenas, a gente não consegue incontáveis. Mas quantas pessoas, né, nos últimos meses, semanas, dias, você tem falado, olha, existe um poder que está na ressurreição dele, e ele ressuscitou por você. Então, se eu pudesse colocar o título na mensagem de hoje, seria: o poder da ressurreição em nós, vivendo a nova vida que Cristo conquistou. Eu vou trazer 3 chaves aqui, tá? E eu pensei que as crianças estariam juntas aqui. Então, são 3 chaves muito simples. E ainda tive um encorajamento, né, que tem que ser 20 minutos, né? Que eu já quase gastei, né, antes de começar, né?
O Martin, a partir de agora, beleza. Ele tinha falou várias vezes, depois mandou um áudio assim, Marcião, de quando tá muito bom, né? Eu gosto muito de um provérbio, né, de Salomão que fala, né, tem como a gente carregar fogo no peito sem que a roupa queime? Não tem. Então eu fico empolgado mesmo. Quem quiser acompanhar comigo aí na sua Bíblia, Filipenses 3:10, que vai ser o texto base. Filipenses 3, versículo 10 fala o seguinte: quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Como Martin bem disse, né, o Tim Keller também já falou isso, né, que a ressurreição é a mola mestra da fé cristã. Sem ela, tudo desmorona. A Páscoa é mais que um símbolo religioso ou uma data no calendário. É um convite a viver no poder da ressurreição. Paulo ansiava não apenas saber que Cristo ressuscitou, mas experimentar esse poder em sua vida diária. E você? E nós? Estamos apenas lembrando da Páscoa ou querendo viver à luz dela, nesse poder da ressurreição? Então são 3 chaves, tá? A primeira chave é a seguinte: o poder da ressurreição, ele nos dá uma nova identidade. Então a gente tem que sair daqui hoje, todos que estão aqui, 100% com essas 3 chaves. Porque eu preparei achando que as crianças estão aqui com a gente. E as crianças pegam, né? Esses dias a gente estava falando sobre o caminho da salvação. Estamos agora numa série de mensagens, né? E está muito especial que, né, o pessoal que está pregando está indo muito, está fabuloso, né? Está sensacional. A queda, a graça, a justificação, a redenção, todas as palavras que parecem bem difíceis. Cada um dos que tem pregado aqui, né, de forma muito especial, tem conseguido trazer e deixar simples para nós o caminho da salvação. Eu tive que servir com as crianças e eu peguei a queda. Então foi difícil explicar sobre a queda, né? Mas eu ensinei para as crianças, né, que tem a voz de Deus e a voz da serpente. E eles pegaram. Só que lá em casa a Lola não fala serpente, né? Ela fala o homem minhoca. Porque um dia ela viu a serpente, né, num desses cartoons assim, né, mostrando lá o Éden, e vem a serpente, e realmente aquela serpente parece uma minhoca. E eu gosto que ela fala homem minhoca, porque parece que ela ridiculariza o diabo, né? Então, deixa assim. E aí eu ensinei para as crianças naquele dia 2 princípios. E a minha filhinha, direto, ela fala os mesmos, que é quem respeita, chora menos. Quem desobedece, chora mais. Esse foi o princípio. E eles pegaram. Então eu queria que nós pudéssemos sair hoje daqui, pelo menos com essas 3 chaves, a ponto, né, não só de querer vivê-las, já experimentar um pouco aqui, quando for lá fora, viver em discipulado com isso. Tamo junto? Quem é que está comigo nisso? Tamo juntos, Edson? Tamo juntos? O poder da ressurreição nos dá uma nova identidade. Está lá, 1 Coríntios 5,17. Eu sei que vocês poderiam falar uníssono, mas vou falar sozinho agora. Pelo que se está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pega isso, é um axioma. A ressurreição não muda só a nossa eternidade, mas transforma a nossa identidade. A voz da serpente, ela vai ficar sempre dizendo que nós somos exatamente como nós costumávamos ser, depois que a gente teve esse encontro com esse que é o Senhor da Páscoa. Só que nós temos a plena convicção que depois de um encontro com Ele, vivendo esse poder da ressurreição, já não somos mais o mesmo. Essa nova vida, ela também não é só apenas um modo de regras, uma roupa, uma postura. Ela começa com a identidade que agora nós somos filhos amados de um Deus Altíssimo. É difícil às vezes quando a gente pergunta para as pessoas assim, ó, quem tu é? Né? Aí tu pergunta para a pessoa assim, quem tu é? E muitas pessoas têm dificuldade de dizer quem são, sem falar aquilo que elas fazem. Né? Quem você é?
Filho amado de o Deus Altíssimo, que fui alcançado pelo poder dessa ressurreição. A eternidade foi alterada, e o meu interior e a minha identidade foi transformado. Estamos juntos nisso? O poder da ressurreição, ele muda a nossa identidade. Você já não é mais reconhecido por aquilo que você faz, porque quando a graça nos alcança, nós somos reconhecidos por aquilo que Ele fez por nós. Estamos juntos? Esse vamos sair bem, né, Benjo? O poder da ressurreição muda a minha identidade. Mexe na eternidade, mas também na minha identidade. O segundo, o poder da ressurreição nos dá força para vencer o pecado. Romanos 6,11 diz o seguinte: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Esse aqui eu gostei muito desse axioma aqui. Axioma é como se pegasse um princípio, um parágrafo assim, e transformasse numa frase curta. E esse é o seguinte: o túmulo está vazio, completamente vazio, para que o teu coração, o trono do teu coração, ele possa ficar completamente cheio. Pegaram isso? Pegaram isso? O túmulo está vazio, para que o teu coração esteja completamente cheio. Todos sabem que dentro do teu coração tem um troninho aí. Quem sentar vai reger a tua vida. Quem sentar nesse troninho que tem dentro do coração, ele vai mandar em você. Então, por isso, quando nós nos convertemos, recebemos essa nova identidade, a gente não só destrona, a gente substitui. Porque se a gente destronar um rei, destronar alguém que tem um poder, um governante, tirar a cadeira, o próximo que sentar na cadeira, ela vai continuar coordenando e governando. Então, esse poder da ressurreição é aquilo que nós estamos falando aqui na série sobre santificação. Um processo contínuo da gente ver o poder da ressurreição se manifestando todos os dias. Como é bom quando a gente pode olhar para nossas vidas hoje. Hoje eu escutei alguém aqui falando da primeira Páscoa. Realmente eu estou experimentando exatamente o que é. Isso é o poder da ressurreição já se manifestando. Ao mesmo tempo que nos dá força para vencer o pecado, também começa a dar mais nitidez quando nós estamos perto dele. Eu escrevi umas frases bem legais aqui, então eu vou ter que ler. Eu não gosto muito de ler aqui, mas eu vou ler. John Piper fala: o mesmo que removeu a pedra do túmulo, remove as correntes do pecado. Não lute contra o pecado sozinho. Viva com o poder que já venceu a morte. A ressurreição é a vitória de Cristo sobre tudo que nos aprisionava. O pecado não é mais o nosso Senhor. Jesus é. Então a primeira chave é o poder da ressurreição nos dá uma nova identidade. A segunda chave é esse poder da ressurreição que vai te ajudar a vencer o pecado, vencer o erro, aquilo que a gente tem certeza que cada vez nos deixa mais longe de Deus. E a última é o poder da ressurreição nos dá esperança diária. 1 Pedro 1,3 fala o seguinte: Ele nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo. E esse axioma aqui ele é muito parecido com o anterior. Escrevi assim, ó: o túmulo vazio é a resposta para todo o medo do nosso coração. A gente sabe que muito do que a nossa população, somente em Santa Cruz, mas quem sabe isso é um espelho da mundial, nós temos vivido em tempos assim que nunca o medo, a ansiedade, a depressão tem aprisionado as pessoas. E de alguma forma eu experimentei isso recentemente, quando de alguma forma vai acontecendo coisas dentro da gente que alteram a química até, né, do jeito que o nosso corpo funciona, e aquilo vai nos tirando até um pouco da esperança daquilo que está ali na frente. Mas o poder da ressurreição é como se a gente estivesse andando com o farol desligado, numa
estrada, aí daqui a pouco a gente liga o farol. A gente não vai conseguir enxergar até o final do trajeto onde nós queremos chegar, mas pelo menos uns 30, 50 metros a gente consegue enxergar. Estamos juntos? Então o poder da ressurreição é isso que nos permite a gente andar mais 30 metros, mais 50 metros. A gente não vai conseguir enxergar exatamente, a gente tem esperança que um dia nós vamos encontrar com Ele. A gente tem a certeza que um dia, né, o maior evento que a terra guarda é o dia das bodas do Cordeiro, o dia que Cristo vai encontrar a igreja dele. Esse vai ser o maior evento da terra. Mas até o dia que chegar lá, nós começamos lendo aqui o texto base. Paulo está falando, olha, eu quero conhecer o poder da ressurreição para passar por aquilo que Cristo passou e tinha a ver com o sofrimento. E eu quero passar bem por esse negócio. Então, quando nós estamos submersos em alguma situação que às vezes nem esperança nós temos, às vezes preso a uma medicação que a gente nem quer tomar, muitas vezes dentro de um relacionamento, de uma história, de uma novela, às vezes um drama que a gente nem quer participar, o poder da ressurreição, ele te faz pelo menos passar mais algumas horas, e mais algumas horas, até que tu possa ver realmente as coisas mudando, e a ressurreição acontecendo. Quero te dizer que Jesus, já falei algumas vezes aqui, mas quero te dizer de novo, o poder da ressurreição não é só para os mortos, é para vivos. Jesus ressuscitou quando ele estava no ministério dele aqui, muito mais pessoas vivas do que pessoas mortas. Ressuscitou sonhos, projetos, mudou a história. Peguei duas frases aqui que eu achei muito legal. Uma foi do Bonhoeffer, que ele fala assim, ó, a fé cristã começa onde o mundo termina, no sepulcro. Cristo saiu do túmulo como um jardineiro, mostrando que sempre há nova vida depois do inverno. Essa eu falei para a Nai num tom romântico. Falei, amor, pisquei para ela assim, amor, Cristo saiu do túmulo como um jardineiro para dar esperança. Sempre tem esperança depois do inverno. Ela deu aquele sorriso ali para mim, apaixonado. Há esperança. Há esperança. Acho que alguns aqui já devem conhecer. Vocês conhecem uma ilustração, que é aquela ilustração do despertador e da luz do sol? Eu tentei contar hoje lá em casa, mas ficou meio bagunçado, né? A gente chegou atrasado também. Um homem diz que todo dia ele se programa para acordar naquele horário. E aí ele vai lá, ele prepara o despertador, e o despertador toca. Mas o que faz ele sair da cama é quando começa a entrar a luz do sol na casa. Ou seja, a cruz é o despertador, é o som. E a luz é o poder da ressurreição, que precisa fazer a gente levantar da cama. Levantar da cama. Eu tenho um problema, né, com quem dorme até muito tarde, porque eu digo que cama é lugar para dormir, não para morar, né? Cama não é para morar, cama é para dormir. Dormiu, levantou e vai viver. Depois quer descansar, descansa e sai dali. O que faz alguém que é convertido e não convertido, às vezes não viver e passar por muito tempo deitado nessa cama, não ouvindo o som, nem ouvindo a luz, é porque ainda não experimentou de fato o poder da ressurreição. Não há poder maior do que o que Jesus levou da morte. E esse mesmo poder habita em nós. Hoje é dia da gente se render completamente a esse poder. Deixar a luz da ressurreição entrar em todas as áreas da nossa vida. Eu estou ensinando para a Lolinha, minha filhinha de 4 anos, estou tentando explicar para ela quais a diferença de coisas comuns para coisas extraordinárias. Estou tentando explicar para ela de coisas que são recorrentes, né, que são habituais, de coisas que são especiais. Então a Lola, ela quer comemorar o aniversário dela 3 vezes por semana. E aí pega a vela, a gente bate palma e tem oração. E aí eu estou ensinando para ela alguns tipos de oração. E agora ela gostava do clamor, né? Porque o clamor ela começa a gritar. E ela vê que aquilo chama a atenção das pessoas, né?
E esses dias ela estava orando assim, papai, vou fazer um clamor. E aí um parente nosso falou assim, não é assim que ora. Ela me olhou assim, é assim, isso aqui é clamor. E agora ela pegou um termo que eu uso bastante, papai, vou dar uma pedrada agora. Aí sempre quando ela, pedrada, porque ela sempre usa o sangue de Jesus, né? E às vezes ela fala assim, que o sangue de Jesus passe nessa mesa e passe na gente, da cabeça aos pés. E aí depois ela fala, foi uma pedrada, né, papai? Foi uma pedrada. Então eu tenho tentado trazer para a Lolinha assim, filha, olha, comemorar o aniversário toda semana, isso não vai tornar especial quando de fato nós reunir todos os teus amigos aqui, a família, e fazer, né? Isso é uma coisa que está do lado de cá, extraordinária, especiais. Às vezes a gente faz algumas brincadeiras, e eu falei, filha, a brincadeira estava muito especial, né? Só que se a gente ficar repetindo, eu vou ficar cansado, ela vai ficar comum, daqui a pouco a gente não vai nem mais querer fazer. Eu quero dizer que da mesma forma que às vezes a Lolinha, ela tem dificuldade de entender quais são as coisas comuns e quais são as coisas extraordinárias, às vezes a gente está vivendo esse dilema, concorda? Mesmo adultos, a gente tem dificuldade de entender quais são as coisas comuns das coisas extraordinárias. Comemorar a Páscoa é uma coisa comum ou extraordinária? Vamos ver. Quem é que está na coluna de cá, que é extraordinário? Hã? Extraordinário ou comum? Ó, não está 100%. Não está 100%. Não precisa ficar com vergonha que ninguém vai ver se tu depois de ser errado. Comemorar a Páscoa é comum ou é extraordinário? Oi? Como na arte de Mário? Está lá, está escrito, é para comemorar uma vez por ano. Então é extraordinário, é especial. E eu acredito que foi muito, até comentei assim, né? A gente pode ter café todo domingo, mas daqui a pouco não vai ser mais especial, né? Então deixa para ocasiões especiais. Então está escrito lá, comemorem todos os anos, né? Nessa mesma época. Então isso é extraordinário. Agora a gente tem que ser uníssono. E para experimentar o poder da ressurreição, é extraordinário ou tem que ser comum? Oi? O que é comum? Todo dia, toda hora e a família inteira. Então quando nós falar sobre Páscoa, vamos preparar a casa. Lá em casa tem uma árvore de ovinhos que cada vez que vem um vento cai, é uma função. E ovinhos eu tenho dificuldade às vezes de sensibilidade, não sei nunca se eu vou pegar e já vou quebrar. Então se alguém me der alguma coisa aí frágil, eu não sei se eu vou quebrar. Então a casa se prepara para aquilo. É lindo, né? A Lolinha ela se prepara, ela fala, será que veio coelho, será que vem fulano? Na verdade ela não tinha entendido muito bem as coisas, mas eu pensei assim, será que eu vou conseguir explicar para a Lolinha? Eu pensei assim, quem quiser dar chocolate para a Lola, dá chocolate, a Páscoa é doce, é demais. A ressurreição é maravilhosa e vamos que vamos. Daqui a pouco eu vou ter uma conversa com ela mais séria. Mas arrumar a casa para a Páscoa, né, fazer aquele almoço diferenciado. É diferenciado, né, o almoço da Páscoa, né? É diferenciado. A colomba pascal é diferenciado. Eu acho que é até antiético, imoral e criminoso tu comer a colomba pascal fora de abril, né? Acho que nem pode, eu acho. É que nem panetone. Se eu chego na casa de alguém comendo panetone, sei lá, em maio... Tu pensa, pá, o cara tá louco, cara. Isso aí é para comer no final do ano. Porque é especial. É especial. É muito especial. Então eu queria orar contigo, te convidar para ver o que tu vai escolher daqui para frente. O que você quer daqui para frente? Que as coisas de Deus, que aquilo que precisa ser vivido de forma comum, ela fique aqui. Ou até mesmo, de repente, algumas coisas que para ti está muito evento, sabe? Muito evento. Eu sempre falo aqui, né? Desde que a gente começou de novo esse movimento de igreja aqui nesse lugar, que nós fizemos aqui uma celebração daquilo que Deus já tem feito. Porque o nosso culto começa quando a gente acorda. Está consciente? Está lá ainda esfregando o olho, tirando a remela, começou o teu culto.
Não reclama, te levanta, começa o teu dia, abençoa a tua família, começa no gás, começou o teu culto. Tu vai encontrar pessoas, tu vai encontrar a tua família, tu vai sair para a rua, ali é o culto. Esse é o culto. Aqui nós celebramos aquilo que ele já está fazendo. Porque se isso aqui fosse o culto, teria que ser melhorzinho, né? Teria que ter mais preparo, quem sabe até mais dopamina, né? Não, isso aqui é uma celebração de família. Celebração. Por isso que a gente tem horário, para acabar, para começar. Celebração, evento, são coisas extraordinárias. A celebração nossa é extraordinária, ela acontece uma vez por semana, o domingo. Vida devocional. É aqui ou aqui? Como é que está a tua vida devocional? Extraordinário? Ou comum? Orar com os teus filhos e abençoar a tua mulher. Extraordinário? Comum. Como é que está isso aí? Como é que está? Ser generoso. Botar a mão no bolso e abençoar alguém. É um evento que tu lembra a última vez que tu fez há tantos anos, nem lembra mais. Está aqui ou aqui? Tem que ser comum. Então eu gostaria de fazer esse desafio, para que a gente possa experimentar as coisas de Deus, não só de uma forma eventual, mas aqui, ó, o comum poder da ressurreição, em todas as áreas. Agora eu quero te fazer uma pergunta, olha aqui para mim. Poder da ressurreição, evento ou comum? Quem entendeu que precisa, até a ressurreição, quem sabe algumas áreas, porque está atrapalhando até de ter esse comum com Deus. Eu quero orar com vocês agora. Agora. Tu precisa, tua família precisa, quem trabalha contigo é o que mais precisa. Comum, poder se manifestando em tudo que a gente faz. Quem quiser levantar, para orar junto. Quem quiser vir para frente também. Quem acha também que tem que fazer precisa até de uma reconciliação. Eu estava num ambiente, parece que tão distante das coisas de Deus, que parece até que eu nem estava dentro. Preciso de uma reconciliação, preciso voltar com tudo. Essa oração também vai ser para você. Quem quiser orar mais perto, que me dê um abraço, para eu poder encerrar, pode chegar também. Fecha teu olho aí. Onde é que o poder da ressurreição tem que chegar? Onde? O túmulo ficou completamente vazio. Esse coração aí tem que ficar completamente cheio. Pai, em nome de Jesus, em nome da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor, Pai, que não consegue ser medido, nós te pedimos, Deus, mais uma chance. Nos dá mais uma chance, Deus. Nesse dia que é tão especial, tão extraordinário, Deus, que desde o dia que tu libertaste o povo lá do Egito, Deus, é lembrado, Deus, como um dia onde tu operou, um dia cheio de milagres, coisas, Pai, que a história, Pai, vai contar para sempre. Hoje foi especial aqui, Deus, nós comemorar juntos, comendo. Nós sabemos, Deus, que a comida é perecível, mas o alimento verdadeiro é aquele que está ao redor da mesa. Esse é eterno. Mas obrigado porque hoje o Senhor abençoou essa mesa aqui com fartura. Muito obrigado por esse momento muito especial aqui, Deus. Mas eu te peço em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui, Deus, que o coração já está gritando, porque a nossa alma tem sede de Ti. Então essa voz aí que fica dentro da gente, a gente sabe, Deus. Essa voz que fica clamando por algo, nós sabemos, Deus, ela tem sede do Senhor. Então, Pai, vai ao encontro, chega no coraçãozinho de cada um aqui, Deus. E aquilo que a mente está projetando lá, Pai, de áreas que tem que se, realmente, Deus, se encher de poder, Pai, para ressuscitar, que está mortinha. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa fazer grandes milagres aqui com a gente. Grandes milagres. Para que uma vida de milagres, cheia da Tua presença, uma vida de devocional, com deleite, seja comum, Deus, comum, para que um dia a gente possa chegar aqui, Deus, e mesmo essa igreja com mais ou menos pessoas,
gente vai poder dizer que nós tínhamos muitas coisas em comum. E uma delas é que o teu poder se manifestava constantemente. Te peço, Senhor, abençoe, Pai, cada um aqui. Que cada um aqui possa ainda continuar nesse dia, Deus, tendo muitas experiências contigo, Deus. E deixa ecoar, Deus, o coração de cada um aqui, Pai, que o teu poder, ele muda a identidade. O teu poder nos dá força para vencer o pecado. E o teu poder nos dá esperança para mais 30, 50 metros. Porque nós não vamos desistir. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.